Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem, a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje a gente está chegando no nosso último episódio dessa segunda temporada. O título da nossa série aqui no canal Paz e Bem é justamente Antroposofia da Imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E o tema da segunda temporada é artistar o cotidiano, um ponto de força e cuidado. Nesse último episódio, é uma série de 6. Se você não acompanhou desde o início, faz como muita gente anda me falando, que está maratonando a série. Então, entra na playlist, a descrição, o caminho para chegar está aqui na descrição e assiste a série toda. O assunto desse episódio é o querer e as práticas para um simples viver. É um tema complexo, não parece? Ele é amplo. Nós vamos fazer um pequeno recorte ligado às artes da casa, do cotidiano. Muito bem. Nós já sabemos a categoria do nosso estudo. É um estudo trimembrado e a gente já passou pelo pensar, pelo sentir e agora o querer. Se nós pensarmos na fisiologia, na anatomia humana, o querer está relacionado ao sistema metabólico motor. No coração, desce o sentir. Na cabeça, luze o pensar. Nos membros, vigora o querer. Luzir que desce, tecer que vigora, vigorar que luze. Eis o ser humano. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente separa, né? Nós já sabemos disso também. A gente separa para facilitar o entendimento, mas que é tudo junto. O que temos de lembrar sempre? Primeiro, nós aqui no canal Paz e Bem fazemos parte de um recorte social específico. Qual recorte é esse? Pessoas com interesse em espiritualidade, letradas em sua grande maioria, de uma classe média, média baixa, média alta, média, mas de uma classe média que tem acesso a aplicativos e dados, como o YouTube. Muito bem. E a partir desse ponto que a gente fala. Isso quer dizer que a gente não acha que isso é a única coisa que existe, mas que a gente está aqui a partir de um modo, falando a partir de um lugar. Muito bem. Artistar a casa deve levar em conta o quê? Primeiro, que nem todo mundo tem casa. Nem todo mundo está... Segundo, nem todo mundo está seguro dentro de casa. Nem todas as casas são iguais. E mais, que o conceito de casa deve considerar as lutas por equidade de gênero nas tarefas domésticas, a redução da jornada de trabalho, o combate à gentrificação e todas as outras lutas sociais que estão relacionadas a um estado de bem-estar social. Um outro nome para esse episódio eu chamei de quê? De faxina. Por que eu chamei de faxina, gente? Eu chamei de faxina porque, de um certo modo, a faxina ela é um signo desse querer em ação. Porque é na ação cotidiana mais simples
e desafiante. A faxina é um desafio, estou com a casa toda bagunçada, esperando uma faxina. É nesse lugar, nessa força que a faxina exige e dá para nós, que podemos encontrar um ponto de força e cuidado no âmbito do querer, ao artistar o cotidiano. Quando a gente faxina, né? A gente coloca tudo organizado, e nessa organização a gente se fortalece. E quase sempre, quando a gente faxina, a gente tira um móvel do lugar, a gente reorganiza um cantinho que estava meio bagunçado, inexpressivo, e dá uma expressividade a ele. Isso tudo são forças do artistar junto ao querer em ação. Mas a gente podia também chamar esse episódio com outro nome ainda, que é fazer. Por que eu digo isso? Porque o fazer, esse fazer processual, né, como fazer uma arte da casa, como uma comida, tem um sentido, tem um modo, tem uma necessidade, fazer uma almofada, fazer um tapete, fazer uma peça de roupa, cuidar de um jardim, cuidar de uma horta, todos esses fazeres da casa, né? Quando você faz um jardim, você está artistando, mesmo que o seu jardim seja num prédio, com vários vasinhos. Então, esse lugar do fazer doméstico, dessas artes da casa, são também um ponto de força e cuidado. Por quê? Porque são uma abertura junto ao querer, ao trabalho, do artistar do cotidiano. Então, eu sempre nos meus cursos eu falo isso. Gente, a gente precisa de menos salas de estar e mais salas de fazer. Porque a sala de estar, ela é o signo de um modo de existir que não favorece a vida. Se você tem uma sala de estar, você se posiciona passivamente. Alguém, se você é muito rico, alguém te serve, ou você fica ali sem ação. E a sala de fazer é aquela sala de construir coisas, sejam elas na marcenaria, no bordado, no que for, na costura. São salas de movimento, por onde a vida acontece. Então, como que são essas casas hoje? Primeiro, a gentrificação, eu gosto de falar sempre isso, para a gente não perder de vista a necessidade de luta social. A gentrificação cada vez nos confina a espaços menores, com menos qualidade de vida. Opa! Com menos qualidade de vida. Há espaços onde a gente tem dificuldade de armazenar quinquilharias, as quinquilharias que a gente gosta, né? Eu que estou aqui nas artes manuais, penso sempre, as quinquilharias do tipo linhas, agulhas, quem é da marcenaria, ferramentas, argila, tanta coisa que é do fazer, e que as casas do contemporâneo cada vez têm menos espaço para isso. Então, aquelas casas, aquelas salas onde a gente pode transformar a sala de casa numa oficina, faz bem para a alma, faz bem para a saúde e mobiliza. As minhas alunas sempre costumam falar, mobiliza a família toda. Se ela está costurando, fazendo coisas na sala, daqui a pouco tem uma criança. Esses dias eu recebi tão linda um vídeo de uma criança pequena imitando a mãe a fazer um bordado. Ou seja,
o ambiente da casa fica afetuoso com a produção desses fazeres, sejam eles do âmbito que for. Todo mundo tem a experiência, por exemplo, da cozinha. Quando a cozinha é um lugar de produção de afeto, de produção de comunidade. E hoje em dia, a cozinha ainda tem sido, digamos assim, o último reduto desse fazer que traz saúde. Uma relação direta entre esse querer e a liberdade. Esse é um assunto muito importante, muito complexo. Eu vou tentar aqui esboçar. Nós vamos falar disso ainda muito aqui no canal, mas eu queria trazer o começo dessa discussão. Então, eu trouxe essa frase que está no nosso livro de referência, o livro completo está no nosso site, a entrada para o site está aqui na descrição. Então, essa citação do Rudolf Steiner, né, desse livro da Filosofia da Liberdade, pode ser aparentemente muito simples. O querer é livre, diz ele, mas é extremamente complexo. Toda a minha pesquisa em artes manuais, toda a minha pesquisa junto às artes da casa, elas opa, subiu. Ela está em torno disso. Esse querer livre, ele não tem muito a ver com aquela ideia liberal do individualismo, do cada um faz o que quer por si mesmo, mas ela tem uma diferença sutil, que é uma liberdade que ela acontece na relação. Mas essa relação, essa composição, ela não é arbitrária. Você é livre, mas você não está solto no mundo, compreende? O seu querer é livre. Você pode tudo, mas não pode qualquer coisa. E é uma diferença tão sutil que às vezes passa batido. Então, esse querer é na relação. O que significa que é na relação? Que quando você exerce a sua liberdade, você exerce na relação com o mundo. E não solto, não arbitrário, não a partir de nada, só de uma vontade cega. Então, ela é colada no real, na necessidade, na ação. Isso é muito difícil de entender, mas é assim, um ponto-chave para a gente começar a pensar numa liberdade que não seja a guerra de todos contra todos, de uma liberdade que permita a construção de comunidade. E aí diz Steiner aqui no GA4. Já que tá. Tá aqui. Então, ele diz assim, é de especial importância que a justificativa para chamar uma ação de livre seja dada, olha pelo quê, gente? Pela vivência. No querer se realiza uma intuição ideal. É difícil, mas eu quero trazer esse excerto para vocês, para a gente ver a dimensão imensa desse assunto que está ali, na faxina doméstica. A dimensão, quando você vai fazer uma faxina, primeiro, você entra em relação com tudo que tem ali naquela casa. E essa faxina, ela não acontece de forma arbitrária. Você tem que entrar em relação com cada ambiente, com cada móvel, com cada objeto que ali está. Então, você sim
você tem uma intuição ideal, você gostaria que a coisa fosse de uma determinada maneira. Mas essa idealidade, ela se coloca na relação com aquilo que se faz. Não é solto. Dá para entender? Tal vivência só pode ser resultado do quê? De observação. E é de fato, diz Steiner, à medida que o ser humano se observa, como que, gente? Como partícipe de um processo cuja meta é alcançar a possibilidade de agir com base nas intuições ideais. Ou seja, está ali o mundo é comigo dentro, está aqui a gente colocando, como diz Nietzsche, o nosso desejo no desejo do mundo, que é a composição. Então, vamos passar para a relação entre liberdade e o pensar, e o sentir e o querer. Para Steiner, no querer, a liberdade ela é praticada. No sentir, ela é experimentada. E no pensar, ela é conhecida. E eu queria trazer também uma relação entre o pensar, o sentir e o querer e os tempos, para a gente ver como o querer, ele inclui nele e aí é importante falar desse fazer, como o fazer, ele é arriscado. Por quê? Porque ele está no tempo futuro. Então, muito do que a gente faz no cotidiano, na nossa vida, é querer garantir que o futuro seja desse ou daquele jeito. Mas quando você vai para a ação, quando você vai fazer alguma coisa, por mais simples, uma comida, por mais simples que seja, há sempre o risco de não dar certo. Esse futuro arriscado é o alimento, digamos assim, do querer. E quando a gente transforma a nossa casa, a nossa sala de estar numa sala de fazer, o elemento que a gente coloca ali dentro são os elementos dos devires, das possibilidades, que sempre incluem com elas o quê, gente? O risco, as incertezas. E quando a gente está em risco, quando a gente está em incerteza, o que exige de nós? Exige de nós o desenvolvimento da confiança. Poxa, é no querer que a confiança surge. Muito bem. No sentir, é o tempo presente, que tem a ver com o quê? Com o que a gente já trouxe também, com as sensações, com as percepções, com essas observações, com aquilo de estar conectado com aquilo que existe. E o pensar é só depois. O pensar, ele é passado. É depois que a coisa acontece que a gente toma atento dela. Por isso também a necessidade da gente olhar para essas coisas todas, para esses tempos múltiplos, e tentar fazer esse pensar vivo. Lembra dele, das nossas aulas que já passaram? Esse pensar vivo, porque esse pensar vivo, ele se abre para as percepções do sentir que estão no momento presente e se abre aos devires desse querer que está ligado ao futuro. Bem, é assunto que a gente ainda vai falar muito ainda. Vamos então para a organização do nosso estudo. Então, na organização do nosso estudo, nós temos aqui o site, que eu estou sempre atualizando, a descrição para entrar no ativismodelicado.art.br está aqui na descrição do vídeo. Lá você tem o acesso ao acervo e as referências do nosso programa. Todos os nossos programas estão lá, dá para maratonar de lá de dentro do site mesmo. Também as nossas referências bibliográficas e muitas outras que tem lá. E eu coloquei também as nossas redes. A gente tem 4 Instagrams,
3 sites, vários Facebook, eu coloquei aqui só 2, que o Facebook está meio desgastado, né? Então, a gente tem ainda um canal no YouTube com esse assunto da faxina. Então, tem muita coisa lá no canal do Nina Veiga Ateliê de Educação sobre a faxina. Está tudo aqui, você pode acessar a partir do nosso site. E se quiser falar direto comigo, eu agradeço quem tem falado comigo durante a semana, entre os encontros. Tem o meu WhatsApp, tem o Messenger, tem o e-mail, tem o Telegram. Por onde você me chamar, eu estou aqui, sou facinho. Então, quero trazer agora um verso. Eu tinha até planejado outro, mas esse toda hora vinha. Eu queria lembrar daquele e esse vinha. Ele é um verso muito grande, talvez eu ainda converse, traga ele mais vezes aqui, mas ele é um verso muito grande, mas eu queria trazer um fragmento dele que tem a ver com essa questão do querer. Diz assim: não quero acreditar em algo só pelo medo de não acreditar. Não quero filosofar por medo que algo possa atingir-me de perto. Não quero dobrar-me só porque tenho medo de não ser amável. Não quero impor algo aos outros pelo medo de que possam impor algo a mim. Por medo de errar, não quero tornar-me inativo. Não quero fugir de volta para o velho, o inaceitável, por medo de não me sentir seguro de novo. Não quero fazer-me de importante, porque tenho medo de que senão poderia ser ignorado. Por convicção e amor, quero fazer o que faço e deixar de fazer o que deixo de fazer. É lindo, né? Convicção e amor. Bem, vamos falar da nossa nova temporada? Essa nova temporada, gente, eu acho assim, pensei assim, o desenho completo do programa até agora. Uma introdução a partir do título, que nos situa. Então, uma pequena... A primeira temporada foi assim. Depois, uma segunda temporada, colocando a gente dentro da coisa, como uma prática para a produção de saúde, cuidado, força. E agora essa, olhando pela janela. Então, eu pensei de apresentar a antroposofia por fora. Ou seja, apresentar essa ação antroposófica na composição mundo. Apresentar o mundo. Então, eu preparei... vai ter esse bordado meu ali no fundo. E eu preparei 6 episódios. Tenho gostado de fazer de 6 em 6. O primeiro, falar sobre pedagogia Waldorf, que talvez seja a mais popular de todas as instâncias da antroposofia. Depois, medicina e terapias, que vai de psicologia, medicina antroposófica, a odontologia, nossa, muita coisa. Terapias externas. Depois, uma área muito, muito interessante também, que é o desenvolvimento social e economia. Aí, euritmia e cultura, eu pensei de ir para a arte da fala, euritmia, teatro, tudo isso tem. Aí, no episódio 5, arte e arquitetura antroposófica, e no episódio 6, formações. Porque se você quer fazer uma formação na sua área, se você, por exemplo, é dentista, e se interessou pelos preceitos que ali estão, da ampliação da odontologia antroposófica, você tem uma formação. Todas essas áreas têm uma formação em um curso de formação. Muito bem, nossas referências estão aqui. Hoje usamos filosofia da liberdade muito, e eu queria agradecer demais vocês, convidando, então,
para a semana que vem a gente começar uma nova temporada. Sigamos juntos, pois assim somos mais fortes.